Bom dia a todos. Somos do grupo Metalfesp e hoje iremos falar de um material versátil que possui múltiplas aplicações, em ambientes que nem imaginamos, o titânio. O nome titânio vem do grego titã, que significa filhos da terra. Foi descoberto por William Gregor em 1791, ao realizar experiências de tratamento de ilmenita com ácido sulfúrico e ácido clorídrico concentrado. Seu nome foi dado anos depois, em 1795, por Martin Heinrich Klaproth, a partir do minério rutilo, que é um composto de óxido de titânio. O metal ganhou reconhecimento e notabilidade quando William Justin Kroll, em 1946, criou um método de produção, com a redução de tetracloreto de titânio com o magnésio, e assim pôde-se produzir metal de forma comercial. O titânio pode ser encontrado em muitas rochas, mas são economicamente favoráveis à extração de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Sua produção industrial foi possível apenas depois da Segunda Guerra Mundial, em que se obteve uma esponja dúctil que, após sua fundição, apresentava propriedades mecânicas interessantes para aplicação aeronáutica. A respeito dos aspectos econômicos, temos que sua exploração constitui um importante polo da economia mundial, em função da sua utilização em larga escala nas indústrias. Em 2014, as reservas mundiais do metal, contido em rutilo e ilmenita, eram de 770 milhões de toneladas, sendo que a China, a Austrália e a Índia eram os países que tinham as maiores reservas. Já o Brasil, ele é tido como um importador líquido de titânio. Agora, falaremos sobre os processos de produção do metal. Dentre os vários processos, um que se destaca é o processo Kroll, que é o mais utilizado na fabricação de ligas de titânio. Tal começa com a clorinação, onde a esponja e o coque são clorinados, gerando tetracloreto de titânio e CO2. Logo após, temos a purificação da mistura, até alcançarmos 99,999% de pureza de tetracloreto. Na segunda fase do processo, é necessário reduzir o tetracloreto. Para isso, mistura-se com magnésio fundido em um recipiente. Depois, se separa a esponja do cloreto de magnésio e magnésio através da separação a vácuo. E as etapas finais são relacionadas a processos físicos, com o intuito de modelar a peça. Mas este não é o único processo que existe. Alguns outros processos nasceram da necessidade de diminuir os custos da produção, uma vez que esses chegam a ser 10 vezes mais caro que o alumínio, se lingotado. No que se tange à produção utilizando pó, temos a moldagem por injeção de metal, a laminação do pó diretamente e a prensagem quente isostática. Tais salvam energia e recursos ao não utilizar técnicas de derretimento ou rederretimento do metal. Esses processos têm suas dificuldades, por não poderem fazer peças muito grandes e a necessidade de um ambiente com ar controlado, uma vez que contaminações no ar ou no metal o tornam impróprio para o uso aeroespacial. Já no que tange a processo de fundição única, temos o derretimento de feixe de elétrons, derretimento por arco de plasma e processos ligados à separação a vácuo do processo Kroll. Também existe a manufatura de forma livre. Na manufatura de forma livre, aquecemos fios de titânio em camadas contínuas, mas tal apresenta alto custo. Também existe outro processo proposto por Gial em 2006. Tal processo é baseado na eletrólise e apresenta baixo custo, chegando a ser tão barato quanto o processo de Hall-Héroult para o alumínio. Ele possui baixo custo energético, precisando apenas de uma DDP de 0,8 volts, mas esbarra em dificuldades ao necessitar a reação com carbono a altas temperaturas para a produção dos eletrodos. Olá, eu sou a Letícia Cuesta e agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades físicas e mecânicas do titânio. A respeito de sua densidade, ele possui uma baixa densidade com uma massa específica da ordem de 4,5 gramas por centímetros cúbicos. Esse material possui alta resistência mecânica à tração, sendo que o limite de resistência à tração é o limite entre a quantidade máxima de tração que o material suporta até seu rompimento ou falha. No titânio puro, esse limite varia entre 240 e 690 MPa. Já a ductilidade, ela mede da extensão da deformação
que ocorre até a fratura do material. E no titânio comercialmente puro, varia de um alongamento de 20 a 40%. A respeito da tenacidade, ela representa a habilidade de um material absorver energia até a sua fratura, e no caso do titânio, ela é muito boa. O cisalhamento também é uma propriedade que vamos destacar aqui, pois é a medida através de uma força aplicada paralelamente a uma superfície, a fim de causar o deslizamento de planos paralelos. E o seu módulo vai ser a razão entre a tensão de cisalhamento aplicada ao corpo e a sua deformação. No titânio, esse módulo varia entre 34 e 48 GPa. Já a dureza é a resistência do material de se deformar permanentemente ao ser pressionado. Existe um método de classificação de dureza chamado de ensaio de dureza Vickers, que é onde é possível obter valores de dureza do material. A dureza Vickers do titânio comercialmente puro varia entre 90 e 160 HV. Sobre o módulo de elasticidade, ele representa a resistência do material à deformação elástica e está ligado diretamente com as forças das ligações interatômicas. O módulo do titânio comercialmente puro é da ordem de 103 GPa. E, por fim, a resistência à fadiga é a capacidade do material suportar carregamentos cíclicos sem redução de sua resistência. E no caso do titânio, ele possui uma boa resistência à fadiga, variando, é claro, de liga para liga. Propriedades químicas. O titânio é um metal de transição de número atômico 22, massa atômica de 47,867, está situado no quarto grupo da tabela periódica e possui configuração eletrônica argônio 3d2, 4s2. Ele é encontrado principalmente como dióxido de titânio, chamado de rutilo, pois dentre as suas propriedades químicas destaca-se a sua alta reatividade em temperaturas elevadas, o que gera uma limitação em seu processamento. Essa propriedade exigiu o desenvolvimento de técnicas não convencionais de beneficiamento, fusão e fundição. Consequentemente, as ligas de titânio são bastante caras. O titânio apresenta alotropia, ou seja, a temperatura ambiente tem uma estrutura cristalina hexagonal compacta, chamada de fase alfa, a qual é estável até 885 graus Celsius. Acima dessa temperatura, a estrutura muda para cúbica de corpo centrado, um alótropo chamado de fase beta. Outra propriedade química muito importante é a elevada resistência à corrosão. O titânio e suas ligas têm alta resistência à corrosão em água do mar e em soluções aquosas de cloretos. Além disso, é resistente à maior parte dos ácidos orgânicos. Por fim, o titânio possui biocompatibilidade, dado que ele não é tóxico, possui alta força específica e excelente resistência à corrosão, visto que ele oxida imediatamente após exposição no ar, fazendo com que ele seja inerte nos tecidos, já que a película de óxido em contato com o tecido o torna praticamente insolúvel. Para que o titânio tenha bom desempenho mecânico, são utilizados elementos estabilizadores, como o tântalo, cromo, nióbio, ferro, manganês, vanádio e molibdênio, que favorecem a melhora nas características físicas, com a mudança na estrutura cristalina hexagonal compacta da fase alfa para a estrutura cúbica de corpo centrado, a fase beta, em uma temperatura próxima a 882 graus Celsius. Por meio de tratamentos térmicos, são alteradas as propriedades elásticas, responsáveis pelo endurecimento do metal. Assim, as ligas de titânio podem ser aplicadas em próteses ortopédicas, motores e estruturas de naves em geral. As ligas de titânio são amplamente utilizadas na área biomédica, que tem uma excelente resistência à corrosão em fluidos corpóreos, elevada razão resistência mecânica e densidade, e tem um baixo modo de elasticidade e biocompatibilidade. Aqui tem alguns exemplos, tem a primeira caixa torácica de titânio, que é bem interessante, inclusive, tem todas as fontes aí referenciadas. Tem também as aplicações de próteses e órteses de titânio, e das áreas médicas que é mais utilizado o titânio é no implante o implante com pino de titânio, que é na área da odontologia, que é amplamente utilizado aí quando perde um dente para restabelecer mastigação, estética. Se usa muito a liga de titânio, principalmente pela elevada biocompatibilidade que tem. Vou falar um pouquinho sobre a liga de titânio agora.
As ligas de titânio são aplicadas de forma promissora na área biomédica desde os anos 40 do século passado. Porém, tem uma questão que vem sendo enfrentada quando se trata da aplicação na medicina, está relacionada com a grande diferença entre o módulo de elasticidade das ligas utilizadas comercialmente, que são as que são usadas hoje em dia, nos procedimentos. Um exemplo dessa liga é a TI 6AI 4V, que ela tem em torno de 100 gigapascal, e o do osso cortical tem em torno de 30 gigapascal. Isso tem algum probleminha na área médica para aplicação, apresenta alguns pequenos problemas. Diante disso, tem essa diferença entre as ligas utilizadas e o osso cortical, faz com que todos os esforços mecânicos sejam absorvidos pelo material implantado. Isso pode causar efeitos de reabsorção óssea. Desse modo, nos últimos tempos, estudos das ligas metálicas estão sendo realizados em todo o campo biomédico, com o objetivo de encontrar novas ligas de titânio que possuam módulo de elasticidade cada vez mais próximo do osso. Diante das ligas utilizadas nas aplicações biomédicas, podemos destacar as ligas binárias, pois são vantajosas para a aplicação. Aí tem como destaque as ligas do sistema TI-TA, que é com teor de tântalo, variando de 20% a 30% em peso. Outras ligas que podemos destacar também para as aplicações biomédicas são as ligas do sistema TI-Zircônio, TI-ZR, e ligas ternárias do sistema TI-TA-ZR, que é titânio, tântalo e zircônio, que por sua vez podem apresentar propriedades ainda mais interessantes para a aplicação biomédica. Só que essa liga, principalmente essa última do sistema TI-TA-ZR, é uma liga que ainda está em estudo, então não tem aplicação ainda. Essa liga TI 6A e 4V já tem as aplicações, principalmente na área da odontologia, que é o implante com pino de titânio, nessa terceira imagem aí da direita. E também tem outras aplicações. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma fratura na perna, principalmente na tíbia, uma fratura pode ser resolvida com pinos de titânio também, por ser muito biocompatível. Nas aplicações industriais, como no setor automotivo, aeroespacial e espacial, o titânio é bastante chamativo por conta das suas propriedades, principalmente nos setores de alto valor agregado. O titânio possui elevada resistência mecânica e massa específica. O titânio, por se tratar de um material com uma tecnologia mais aprimorada, faz com que os componentes possuam um valor agregado um pouco mais alto se comparado com outros componentes, seja de carros, aviões ou foguetes. Entretanto, o custo elevado retorna em diversos benefícios, como, por exemplo, uma redução significativa de 10% no peso de um automóvel pode resultar na economia do consumo de combustível em cerca de 6%. O titânio, mesmo possuindo uma tecnologia diferenciada, ainda possui as suas limitações nos setores de alto valor agregado. Uma das maiores limitações é justamente por possuir elevado coeficiente de atrito e de sua baixa resistência ao desgaste. O lado positivo é que é possível contornar essas limitações por meio de revestimentos e por elementos ligantes. Assim, ainda é possível aplicar o titânio em determinadas aplicações onde o custo-benefício é válido. Para as aplicações do titânio, temos alguns tipos de ligas. Basicamente, temos a alfa, beta, alfa mais beta e a quase alfa. As ligas de titânio alfa são frequentemente ligadas com alumínio e estanho e são usadas em aplicações de altas temperaturas, principalmente por terem boas características frente à fluência, que é a deformação plástica sob tensão constante em função do tempo. Um exemplo de liga alfa é a liga de titânio com 5% de alumínio e 2,5% de estanho, que pode ser utilizado em carcaças e anéis de motores de turbina a gás, além de equipamentos para processamento químico, com limite de resistência à tração de 826 MPa. As ligas de titânio beta apresentam vanádio e molibdênio. Suas principais características são boa forjabilidade e tenacidade à fratura elevada. Um exemplo de liga beta é a liga de titânio com 10% de vanádio, 2% de ferro e 3% de alumínio, que apresenta um limite de resistência à tração de 1.223 MPa,
sendo utilizado em aplicações que exigem uniformidade das propriedades de tração na superfície e no centro do material, como componentes de alta resistência das fuselagens de aviões. A liga alfa mais beta da liga de titânio é bastante conformável, além de poder ter a sua resistência melhorada por tratamentos térmicos. Além de terem aplicações na indústria aeronáutica, são usadas para implantes e próteses de alta resistência, como por exemplo a liga de titânio com 6% de alumínio e 4% de vanádio. A liga quase alfa possui propriedades semelhantes às ligas alfa, só que há maior diversidade de microestruturas. Essa liga é usada em peças forjadas para componentes de motores a jato, como por exemplo a liga de titânio com 8% de alumínio, 1% de molibdênio e 1% de vanádio. Com relação às aplicações em tintas e cosméticos, o dióxido de titânio é amplamente usado como pigmento da tinta branca. É denominado Cl 77891, além de possuir propriedades como catálise e fotocatálise. Esse efeito de opacidade na dispersão de luz controla as interfaces do pigmento com o ar, o que corresponde na retenção do branco ao longo prazo. O Grupo Metalfesp agradece a sua atenção nesse breve vídeo sobre titânio e a seguir seguem as nossas referências em imagens e textos usados nesse vídeo.